Seja bem-vindo ao canal Projetando a Vida. Hoje a gente está num cenário um pouco diferente e eu tô com um convidado especial, que é o Hamilton, meu marido. E hoje eu trouxe esse convidado especial e a gente está nesse cenário porque nesse final de semana que passou, dia 20, né? Dia 20 que passou, dia 20 de julho de 2025, nós subimos o Pico do Paraná. Esse é o maior pico do sul do nosso país. E nós decidimos gravar esse vídeo porque enquanto estávamos subindo, fazendo esse desafio, foram surgindo alguns pensamentos, alguns insights, coisas aplicáveis na nossa vida que a gente quer trazer para vocês também. E, claro, contar essa experiência que foi incrível demais. Sou Hamilton, sou marido da Mari e a gente empreende junto e a gente gosta de aventura desde o primeiro dia que a gente se conheceu. A gente se conheceu numa competição de ciclismo e vai ser muito legal aí compartilhar os insights que a gente teve ao longo dessa trilha. O que te motivou a participar, a fazer esse desafio? Foi muito eventual, assim, aconteceu por acaso. Tem um amigo nosso que subiu junto, que ele queria fazer a subida do Pico do Paraná na semana do aniversário dele, alguns colegas. E aí a gente organizou tudo, estava previsto para umas 10 pessoas, era só para a galera assim, só o homem que ia subir. E aí no fim o tempo fechou e ficou quase um mês assim de tempo ruim para subir. E aí a hora que abriu o tempo ele mandou no mesmo grupo e aí só ele, tipo, topou que ele estava organizando e eu. E aí eu convidei mais um amigo e eu nem falei nada para eles que ia levar a Mari, né? Porque daí eles já sabiam o nível de dificuldade e podiam pensar, eu acho que não é uma boa ideia ou alguma coisa assim. Foram descobrir quando um dos amigos foi comprar uma lanterna, que é a minha lanterna de cabeça, eu não lembro para quem que eu emprestei. Aí ele falou, mas você vai comprar duas lanternas, então tua esposa vai junto? Ah, vamos descobrir. E aí foi mais ou menos assim. É isso aí. Tem montanhistas que acompanham a gente por aqui? Já deixa aí nos comentários. E se você está chegando agora e ainda não conhece o nosso canal, já se inscreve. E se quiser, veja o vídeo de introdução onde a gente conta um pouquinho sobre o que é o canal que envolve arquitetura, família e esportes. Acompanhe. Para subir essa montanha, não é nem morro, sabia? Me disseram hoje que morro é até, acho que era 400 metros. Se tiver especialista em montanha, deixa aí para nós. E montanha é a partir de 800 metros de altitude. Caraca, esse daí eu não sabia. Então, como o Pico do Paraná tem uma altitude de 1.877 metros, então é montanha e é a maior que tem aqui no sul. E aí, para a gente fazer esse tipo de atividade, é preciso um tanto de um planejamento, não é mesmo? Sim. Apesar de ser um convite ocasional, né, que topou pela ocasião, foi necessário se planejar. Então conta para nós como que você se preparou e como que isso se aplicou na prática. Perfeito. Para planejar, tem dois pontos, né, que a gente pode, duas linhas que a gente pode seguir. Primeiro, eu sei e já fiz algo parecido ou a mesma coisa que eu vou fazer, então já sei planejar. Ou a segunda hipótese é que eu não conheço essa atividade e eu posso conversar com pessoas que já fizeram e me darem dicas de como planejar. Como a gente já pratica esporte há algum tempo, na parte da vestimenta foi muito tranquilo de se organizar, porque a gente priorizou roupas que fossem quentes, mas que fossem leves e transpirasse. Porque se a gente fosse tipo com roupa de Lã, de lã, porque é muito quentinho lã, só que lã, algodão, na hora que você transpira, aí aquela roupa vai ficar pesada, vai ficar molhada. Aí a hora que bater um vento, aquela água que está no teu corpo do suor vai dar frio. Aí outra coisa também é a parte de ao longo da trajetória eu calculei uma média de horas que a gente ia levar. E aí a gente ter alimentação suficiente para subir e voltar e também ter excedente. Isso é muito importante na hora de se planejar uma atividade física. Você levar excedente. Pode ser que você sinta mais fome do que o normal, ou pode ser que alguém esqueça algo ou precise de um suporte. Porque como a gente vai em grupo, não adianta pensar só em mim ou pensar só na Mari. Se a gente vai com mais pessoas, pode acontecer de alguém esquecer comida, esquecer água, e a gente tem que levar um pouco a mais para compartilhar. Então, na parte de preparação de alimentos,
a parte de carboidrato para repor ao longo da subida. É uma coisa que eu priorizo para a gente. Mais alimentos que dê para mastigar mesmo, porque gel, alimentos mais sintéticos são muito legais para competição, mas como é um ritmo mais lento, são muitas horas, uma alimentação que a gente se sacie, né? E a parte de reposição de eletrólitos, aí já é uma dicasinha mais raiz. Em vez de levar os repositores de eletrólito mesmo, o que eu prefiro? Levar a parte de azeitona sem caroço, porque ela é rica em sódio e sais para repor o sal que precisa. Aí a lanterna, a gente levou a lanterna para nós dois. E outra coisa muito importante, uma mochila bem firme, porque lá é muito escalada em pedra, escalada em árvores, raízes de árvores, tem trechos que Coladinha no corpo e firme, né? De é, preferência com prender aqui no abdômen e prender aqui. Se ela tiver um gancho aqui também é melhor. Que daí fica no peito e na barriga. A gente tem um amigo que ele só tinha que prendia em cima, não prendia embaixo. E aí quando você pega uma inclinação que fica muito íngreme, a mochila fica às vezes batendo nas costas, né? Ou enfim, descola do corpo, isso dá uma sensação de insegurança, né? sim. E ela também força muito o ombro quando ela não tem esses fechamentos na parte aqui do Divide o tronco. peso, né? Divide o peso. Desculpa, eu acabei cortando. O que que estava? Da parte do planejamento, né? Então, falei sobre a questão da roupa, a parte da alimentação, a parte da iluminação, é algo que eu fiz, só que na próxima eu faria melhor. Eu levei as lanternas, só que eu não pensei em levar a pilha reserva. Então, na próxima eu vou levar a pilha reserva. A nossa não acabou a bateria, a autonomia deu 100%, mas um amigo nosso, ele teve que trocar a lanterna que, sorte que ele já estava levando. 3 vezes. 3 vezes. Ele levou 3 lanternas de cabeça e ele chegou até a terceira, bem perto do final do pico, acabou a bateria das outras 2 e daí é importante comprar uma luz que tenha uma vitalidade ali boa para não ficar na mão, né? Se não tivesse, nossa, teria sido bem desafiador. Sim. Agora, se a gente for trazer, tipo, essa parte de planejamento para outras partes, não sendo só ali referente à parte da montanha, o que você tira de aprendizado em se planejar para ir para um desafio ou para uma atividade? Planejamento é uma coisa que às vezes você pode acreditar que ou você tem ou você não tem. Mas hoje eu queria te falar que é uma coisa que você aprende intencionalmente. Eu já fui uma pessoa que não me planejava nem para o dia seguinte. E facilita muito as coisas, imaginar mentalmente o que vai precisar, listar isso em check mesmo e ir colocando, né? Facilita muito a nossa vida. Hoje a gente faz eu faço rotina, então amo fazer ali no dia a dia qual é o meu foco da semana. Isso me ajuda bastante a não perder a mão, a não me perder mesmo, porque quando a gente começa a subir a montanha, a gente tem um objetivo. Mas se ali no meio eu não estou planejada e com esse foco, a gente lá naquela montanha poderia ter ramificado para outros montes, para outros locais, poderia ter tido prejuízos maiores, né? Prejuízos no sentido de ficar sem água, ficar sem comida, e aí teria outra experiência por não se planejar. Eu acho importante falar que sempre que hoje eu tomo uma decisão, eu costumo pensar assim: quais são os pré-requisitos que eu preciso para tomar essa decisão? Por exemplo, digamos que você decidiu correr. Quais são os pré-requisitos para você começar a correr? Você precisa ter um tênis de corrida, porque se você sair só correndo com qualquer tênis, se ele for aquela sola dura, reta, você vai achar que você é um péssimo corredor porque você não planejou isso. Então, vai dar bolha no pé, vai doer, e aí o problema não é que você é um corredor ruim, é que você não fez nenhum tipo de preparação prévia, né? Vai correr no sol sem uma viseira ou sem protetor, daí volta queimado, volta com dor de cabeça porque pegou muito sol. Então, sempre pensar quais são os pré-requisitos, né? Nisso você fez muito bem. Listou tudo que a gente precisava, eu só achei as coisinhas e guardei nas malas para a gente poder ir. Então quantas horas eu vou levar para subir? Tantas horas. A gente vai comer de quanto em quanto tempo? E aí você prepara a comida. Então, acho que o maior insight para planejamento é imaginar o cenário
e o que vai precisar para aquele cenário acontecer com sucesso. Porque vai acontecer. Agora, se vai ser uma experiência boa ou ruim, muito depende do planejamento. E você? Como você se prepara para os desafios da sua vida? Você prefere se planejar ou prefere ir no improviso? Então a gente falou sobre preparação e acho importante a gente falar agora do percurso. Quais foram os insights desse percurso? Quais foram os obstáculos? Como que foi para você o percurso antes da chegada? Ao longo do caminho, o que acontece? Às vezes que a gente se perdeu no caminho, foi porque a gente tirou o foco da nossa rota e prestou atenção na rota de outra pessoa. Porque o que acontece? A gente tava com eu, a Mari e um outro colega nosso, e esse colega ele tava com o mapa na mão. E a gente ia seguindo as orientações de algumas cordinhas que tem amarrada na árvore, fitas refletivas. Não são muitas, mas são o suficiente. E aí teve um trecho do trajeto que foi a primeira vez ali que a gente acabou errando o trajeto. A gente estava certinho por uma trilha e aí a gente viu algumas luzes passando por cima. Aí a gente pensou, deve ser lá o caminho. A gente saiu, subiu e começou a seguir eles. E a gente deu em lugar nenhum. Achamos umas barracas, um pessoal dormindo. E aí falei, e agora? Daí a gente abriu no mapa, tivemos que decidir novamente a rota. De noite, no escuro, não dá para enxergar nada. Aí relocalizamos. A segunda vez que a gente errou o trajeto, essa daí foi na verdade que mostrou o quanto a gente é determinado se a gente tem um objetivo. Nosso objetivo era subir a montanha. Aí tinha um pessoal que estava um pouquinho mais rápido, passou a gente na trilha e aí foi. E aí uma hora a gente viu, eles estavam lá em cima também para um lado esquerdo assim da trilha, só que a trilha que a gente tinha que pegar era uma entradinha tipo para direita, só que essa não tinha sinalização. Só que tinha uma corda no meio das raízes, assim, que mal dava pra ver. A gente só prestou atenção nas luzes. Parecia outra raiz, né? Parecia outra raiz. A gente só prestou atenção nas luzes e começamos a subir. E subimos. A gente subiu durante 30 minutos. E tava ficando cada vez mais difícil. Porque a gente tava subindo por dentro de um riachozinho, que era pedras extremamente lisas e grandes. E escalando aquilo ali. Aí chegou um momento que o cara lá na frente falou: será que a gente tá no caminho certo? Daí um olhou pro outro e tava outra dupla vindo atrás de nós também. Tinha 6 pessoas, uma dupla lá, nós 3, 7 e mais 2 atrás. E todo mundo, Maria vai com as outras, né? Viu uma luzinha e foi. Todo mundo indo para a mesma direção errada, porque tem uma frase que a Cris Junqueira fala, né? A CEO da Nubank, ela, não sei se ela é CEO, mas enfim, fundadora, ela diz assim, foca no seu. Não importa o que está acontecendo, foca no seu. E nesse momento, se a gente tivesse seguido, não desviado a rota, porque alguém passou uma luzinha, a gente teria focado no nosso e seguido o caminho. Lá naquela parte do rio, que estava contando, um insight que eu tive foi que mesmo, vamos dizer assim, a gente errando o caminho, a gente se desafiou e subiu aquele trecho de rio, que a hora que a gente tava voltando, falando, nossa, como que a gente subiu por aqui? Tipo, estava muito difícil de subir. Aí a gente voltou dali daquela parte do trajeto e continuamos a nossa trilha. Aí teve um trecho assim que foi bem marcante também. Ao longo da trilha, a gente chegou numa parte que tinha uns grampos, né, para subir. E nessa primeira passagem de grampo, a gente foi, a Mari passou por ali também, corda, grampo, mas teve uma outra parte que teve uma sequência que era um pouco íngreme, grampos, aí um carreirinho pelas pedras que era na lateral de uma ribanceira e aí um paredão longo de grampos. A hora que a Mari passou por esse primeiro trecho de grampo, ela passou feliz, com medo, mas feliz que tinha passado, e ela foi muito rápido, e eu segurei ela. Ela falou, não, deixa eu ir. Daí eu falei, segura na corda. Aí a hora que ela olhou pro lado da ribanceira, agarrou. Então que insight que a gente tira disso? Tipo, se alguém já passou por aquele caminho que você fez, ou tá vendo o que você não tá vendo, te dá um conselho, é importante confiar, ou levar em consideração, porque eu sei que eu subi uma parte ali, ela subiu uma parte, mas se ela continua desesperadamente e não presta atenção que tem a ribanceira, pode escorregar. Então, quando a gente escuta um conselho de alguém, a gente tem que levar em consideração. Eu fiquei com medo de morrer. Conta a experiência de como que
o que que é o medo de altura para você, como foi, como que você venceu? Nossa. Gente, quando eu conheci o Hamilton, se eu chegasse num lugar que era alto e uma sacada, por exemplo, e eu entendi que é alto, mesmo tendo ali o peitoril, mesmo tendo tela, todas as proteções, eu me agachava de medo. Eu ia me abaixando e ficava agachada. De medo da altura, medo de cair. E aí, ali, o Hamilton, durante nossa vida de namoro, noivado, casamento, ele sempre me expôs a lugares que eu pudesse, em microdoses, vencer esse medo. Então, a gente já foi na Torre da Oi, que é aqui em Curitiba, que ela tem um 360 da cidade, uma visão assim, e foi o primeiro lugar. No Chile, a gente foi naquele prédio, Sky Costaneira, que é super alto também tem uma visão 360. Então, em doses, eu fui vencendo isso. Agora, lá na montanha, na parte final, olhar para trás e ver um abismo, assim, sério, não tinha nada. E ter uma sensação assim de se eu cair, eu vou morrer. Uma coisa assim, né? Você cai de uma escada, cai de um negócio pequeno, vai quebrar um braço. Outra coisa é tipo, não, vai ser fatal, né? Então, ter essa sensação, viver isso, nossa, eu fiquei em pânico. Só que ao mesmo durou muito rápido esse medo, porque aí eu ouvi o Hamilton e ele me dizia: "Eu tô aqui, fica tranquila, foca em segurar, foca onde você vai pisar, segura firme". Só que ele falou com uma voz, é muito engraçado que o Hamilton, ele é uma pessoa muito centrado e calmo. Mesmo em situações de pânico, ele mantém o tom de voz, ele estava mais calmo do que nunca, assim. E aí isso me ajudou muito. Então, na escalada do grampo, ele dizia: "Pisa no lugar firme, segura no grampo, segura na corda. Grampo, corda, um passo de cada vez. Grampo, corda, um passo de cada vez". E isso virou um mantra na minha cabeça. E eu evitei olhar para trás, evitei olhar para baixo. Eu nem olhava para cima porque parecia o desafio maior do que era. Quando eu olhava para cima e vi o tanto que ainda faltava para terminar, aquilo me dava medo. Então, eu só olhava para o próximo passo. Grampo, corda. Próximo, grampo, corda. E não olhava para cima numa faixa grande, né? Isso se aplica muito na nossa vida, né? Às vezes você tem um desafio muito grande, mas se você vencer ele por etapas, fica mais fácil, né? Mas eu acho que fica mais confiante para vencer uma etapa do que vencer uma montanha inteira. Sim, até em livros de gestão falam que você não consegue comer um elefante inteiro. Você tem que ir por fatiar ele ali, porque é muito disso. Se a gente subisse de dia, a gente subiu durante a noite, né? A gente começou a subida, era de madrugada, acho que era em torno de 1 da manhã. É, Se a gente começasse a subir de dia, ia dar para ver aonde tinha que chegar. E era muito muito longe mesmo. longe. Porque a hora que a gente começou a voltar e olhava para trás onde que a gente chegou, era tipo, caraca, como que a gente chegou até lá? E quando a gente projeta muito longe nossos sonhos, é muito legal isso. Muitos livros falam, sonhe grande, o preço de sonhar grande, sonhar pequeno é o mesmo, só que só o sonho não é suficiente, Não sustenta. não sustenta. Não sustenta. Tem no livro que é do Hábitos Atômicos, né? Acho que é do Hábitos Eu tô Atômicos, lendo esse, aham. que fala para você focar não no resultado, mas sim nos comportamentos. Então, o que são os comportamentos? Se a gente quer subir a montanha, o nosso objetivo é passar o degrau que está na frente, é passar a raiz que está na Olha isso frente, aqui. é escalar um grampo, uma corda, grampo, corda, trazendo isso para a vida. O que, que é? Ah, eu quero ter sucesso e uma vida financeira tranquila e uma família fortalecida. O que, que eu preciso fazer? Ah, eu quero ter uma vida, uma família fortalecida. O que, que são os princípios para isso? Ah, eu tratar bem minha esposa, eu cuidar dos meus filhos, eu manter o sustento na minha casa. Então eu vou focar nisso. Não tipo, nossa, aquela família é legal e a gente não tem isso. Ah, o sucesso para mim é ter uma empresa grande e eu ganhar 40, 50 mil por mês. Legal, você olhar ganhando às vezes 2, 3 mil, ganhar 50 mil é praticamente impossível. É como se a gente olhasse lá no topo da montanha. Mas se eu
pegar e trazer isso para minha realidade? Como que eu faço para ganhar 5 mil, 10 mil por mês? Que livros que eu tenho que ler? Onde que eu tenho que estar? Com que pessoas eu tenho que conversar? Como eu tenho que me comportar? Aí você chega nesse primeiro estágio. Aí você vai pro próximo. E assim foi na montanha. A gente foi chegando em estágios. Níveis, né? E Aham. vencendo de platô em platô, porque ela, né, ele sobe, daí tem um platôzinho. É, foi incrível. Outro insight sobre o percurso que eu tive durante o percurso, porque a gente não subiu a montanha pensando o que eu vou gravar depois, mas por causa dos pensamentos, dos insights durante a montanha, eu pensei, quando acabou, né? Nossa, isso pode virar um vídeo, né? Sim. Porque foram surgindo coisas pela nossa experiência de vida, foram surgindo pensamentos, aprendizados que a montanha nos ensinou. Então, teve uma outra situação que ainda bem, era uns 4 quilômetros. A montanha inteira tinha uns 10, né? Sim, até o tudo bem. Nessa quilometragem, tinha muito mais pedra para descer e subir, né? Tinha que escalar e tinha outras que você tinha que, tipo, sair de um nível para outro nível. Por exemplo, na parte que tinha o rio, né? Tinha que sair desse nível para onde estava o rio e aqui até aqui era um espaço de uns 2 metros de altura. Uhum. Então, para descer, tinha que descer descendo pelas pedras ou por raízes. E quando eu estava nesse ponto aqui em cima, eu olhava para baixo e dava um certo desespero, assim, tipo, nossa, que medo, né? Como que eu vou descer? Se eu cair aqui, eu me quebro. E aí, o Hamilton me deu uma ideia assim, falou: quando você estiver aqui, você se agacha, chega com o quadril mais perto do chão. E quando eu estava de pé e de repente eu me agachava, eu ficava mais perto da onde eu tinha que chegar. Então, e aí eu passava sem medo, porque quando eu estou de pé, eu tenho mais 1,60 m e poucos acima, né, do que se eu me agachar e estou mais perto ali do meu desafio. Então, o que que eu pensei nisso lá, né? Aplicado à nossa vida. Muitas vezes você pode olhar um desafio financeiro e parecer um grande problema. Mas se você começa a pegar conta por conta ali, boleto por boleto, fornecedor por fornecedor, colocar isso numa planilha, e aí você está se aproximando do problema, você está esmiuçando o problema. De repente, muitas vezes, ele é menor do que você projetou que era, porque você chegou mais perto e conseguiu ali explorar, entender realmente como ele é. E isso pode acontecer às vezes com um diagnóstico, isso pode acontecer em vários momentos da nossa vida, né? Que, nossa, baque, parece uma coisa fatal, assim, um grande problema. Mas quando você vai se aproximando, entendendo mais sobre isso, isso pode ficar mais fácil de ser ultrapassado e vencido. Esse foi também um insight que eu queria deixar para vocês. Uma outra coisa, é, refletindo agora, se falando, né, do sobe e desce, muitas vezes, né, a gente até brincou, fala, caraca, a gente não para de descer, estamos subindo a montanha, mas a gente está descendo, aí daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco descendo um monte de novo para subir a montanha. E o que que reflete na É nossa vida? verdade. Muitas vezes parece que a gente está descendo, e realmente pode estar descendo em alguns aspectos na vida, mas no todo, olhando o ponto inicial e o ponto final, a gente está indo em direção ao caminho certo ali. Não é porque às vezes a gente está numa momento de baixa, numa descida, que a gente está no caminho errado, tem que voltar para casa. Não, era só continuar, que daqui a pouco vai subir de novo, daqui a pouco vai descer, daqui a pouco fica plano, daqui a pouco continua subindo. Então, muito disso é da nossa vida. No esporte de longa duração, ele nos ensina a fazer uma atividade e sustentar. Porque, que nem quando a gente chegou lá no topo, foi 5 horas de subida. Então, tinha 5 horas de descida. Não tinha o que fazer, tinha que voltar. E o que, que o esporte de longa duração nos ensina? Se você não praticou, não pratica, ou se você praticava e parou de praticar, recomendo voltar ou começar, porque ele vai nos ensinar sobre sustentar uma atividade. Que o que, que é a motivação, né? Motivação é a gente se motiva para fazer muita coisa. A gente se motiva a começar um livro, a gente se motiva a começar uma faculdade, a gente se motiva a começar um relacionamento, a gente se motiva a querer comprar um carro, comprar uma casa.
Mas a partir do momento que você tomou a decisão através da motivação, como que a gente vai sustentar isso? Um passo de cada vez. Corda, grampo. Um passo de cada vez. É legal que o esporte ele ensina resiliência, ele ensina muitas vezes esperança, fé, porque é tudo que você precisa para vencer um desafio ali que aquela dinâmica proporcionou, né? Eu acho incrível como quando eu, como uma empreteca, posso falar que quando a gente tudo que a gente vivencia na nossa vida e como a gente se comporta naquele momento, naquele lugar, reflete quem a gente é. Eu acredito muito que experiências como essa refletem comportamentos que a gente tem em outros lugares. Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que, que não sei ser submissa a uma liderança, talvez eu quisesse ter assumido a frente e vai ser do jeito que eu falo aqui e pronto, acabou. Mas é um comportamento que foi moldado em mim durante o tempo empreendendo e com outras coisas também. Então, vários momentos a gente conseguiu exercitar e se perceber como pessoa, né? Foi como se colocasse um espelho e eu pudesse ver quem eu sou a partir da experiência. Faz sentido para você? Faz. Para quem está assistindo, o que que é Empreteca? Empretec é um curso do Sebrae. Na verdade, é uma experiência que acontece durante 7 dias, é certificado pela ONU no Brasil e é imersivo, é de vivência. Então lá a gente consegue ter experiências que são intencionais, direcionadas, para que a gente se perceba e como a gente age dentro da dinâmica é como a gente é e age na vida empresarial, na vida, enfim, como pessoa. E aí você percebendo o que você faz, você consegue entender se aquilo é bom ou se precisa ser melhorado. Eu costumo dizer que o jeito que se faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Esse seria um percurso, um desafio que eu não teria feito se não fosse com essas pessoas. O Hamilton, meu marido, o nosso amigo Jonathan, pessoas que a gente confia. É muito importante você, escolher quem vai subir a montanha com a gente. Porque a gente não chamou todo mundo dessa vez, porque é muito exaustivo, né? Desafiador. E é muito desafiador. Às vezes, poderia ter alguém que ali junto ia ficar só reclamando. Nós 3, ninguém reclamou. Eu não ouvi uma murmuração, não teve ninguém falando. Sabe, ninguém ficou reclamando. É tão ruim você passar por desafios e tem alguém do seu lado que está com o mesmo objetivo até que você, no caso nosso é chegar na montanha, só que não tem colaboração, assim, a pessoa mais te atrasa do que te impulsiona. E às vezes não precisa nem impulsionar, mas só o fato de ficar calado já é motivador, tipo assim, cada um ali foca no seu. Claro, a gente ia se ajudando, né? Mas eu entendi muito assim que valorizei muito o fato de ninguém reclamar. E eu me policiei muito para não ser a pessoa que reclama. Fica a reflexão. Escolher bem quem é a pessoa que vai subir a montanha, às vezes da empresa com você, que vai subir a montanha do relacionamento com você, do namoro, do noivado, do casamento. Quem são as pessoas que a gente escolhe para estar no dia a dia, que já a vida é uma montanha, né? Uhum. Sim. Então, esse foi um insight muito forte para mim. Pense nisso. Quando, até o momento que o recorde mundial dos 100 metros rasos era mais que 11 segundos, ninguém conseguia baixar dos 11 segundos, porque ninguém acreditava que era possível abaixar de 11 segundos nos 100 metros. Quando o Usain Bolt fez os 100 metros abaixo de 10 segundos, na sequência, outros atletas começaram a fazer, ele fez lá com 9 alto, assim, quase 10 segundos, outros atletas começaram a fazer 10.7, 10.6, 10.5, que era antes o recorde mundial. Era impossível. Era impossível fazer abaixo de 11, mas quando um fez abaixo de 10, todo mundo começou a fazer abaixo de 11 daquele pelotão ali de elite. Então, como é importante o ambiente e também é impossível até que alguém faça. Uhum. Eu acho incrível essa história. Eu acho que é do livro da Nike. Não Não é é? Nike. Ah, então tá bom. A gente chegou lá naquele platôzinho
que faltava 200 metros de altitude para chegar realmente na careca ali do pico, na parte mais alta que tinha. A gente passou por um momento que tinham muitas barracas e era uma das noites mais propícias para fazer esse esporte, então muita gente subiu. No percurso a gente não viu muita gente, mas a gente entendeu que muitas pessoas subiram, acamparam e iam ver o nascer do sol lá no pico. Então começou a ter um congestionamento de gente na reta final. A gente começou a ver um monte de luzinha assim. E aí eu tinha acabado de passar os grampos, eu estava naquele momento de, né, em oração ainda com Deus. E aí a gente começou a ver as pessoas indo lá para a partezinha final. E eu ouvi um diálogo lá. Tipo, as pessoas discutindo na parte dos grampos, numa parte enfim, que chegava lá na parte do topinho. E a gente ouviu isso, assim, as pessoas discutindo e tava pesado lá, não tava? Sim. E eu falei, olha, gente, até aqui vencemos. Eu gostaria de ficar por aqui. Como vocês estão se sentindo? Como que tá isso para vocês, né? E nisso já tava amanhecendo, assim, já tava um raiozinho, tipo laranjinha, aparecendo no azul que tava o céu, do escuro ainda, né? A gente pegou o amanhecer lá em cima. Então, aquela situação, o congestionamento das pessoas, o diálogo que eu ouvi, o medo que eu fiquei dos grampos, tipo, se somou. E aí eu decidi não avançar os 200 metros acima, que era o que faltava para a gente pegar a visão 360. Então a gente vai deixar umas fotos para vocês, mostrando até onde a gente estava e como que foi, né, esse visual que foi incrível do Pico do Paraná. Legal. Dois insights sobre isso. Eu vou começar com um, depois eu falo o outro, que é um pouquinho mais longo. Tá. Mas o primeiro foi depois que a gente chegou, a Mari recebeu um vídeo da mãe dela que tinha assistido como que era a subida no total, e aí ficou meio desesperada. Nossa, muito difícil. Depois você me avisou que ia, que eu fui pesquisar. Aí a gente assistiu esse vídeo. Assistimos até o final. E o trecho final que faltava não era tão difícil. Não é. E isso deu tanta força pra Mari, agora vendo esse vídeo aqui, pensando, caramba, eu passei pelo mais difícil e faltava só aquele tanto ali, não era tão difícil assim, então eu quero ir de novo e vamos subir até o final, porque faltou muito pouco. Só que isso se deu porque quando a gente está numa crise, exposto a uma crise, a gente tem que reagir da forma mais racional e inteligente pro momento. E com calma e paciência. Se a gente tivesse na euforia, temos que chegar rápido, temos que fazer isso da melhor forma, o mais rápido possível, ou na hora que deu o pânico dos grampos, não, não, vai logo, só segure, vai, não tenha medo nenhum. Isso ia causar um estresse enorme. Era assim que as pessoas estavam conversando lá, dava Igual pra a gente ouvir. escutou. Chegou um momento que um gritou, falou, cala a boca um pouco, por favor, deixa eu subir em paz. Tipo, as pessoas brigando muito. E isso acontece na vida. É no trabalho, é na faculdade, é na família. Tipo, tá um desafio, em vez de vamos respirar, acalmar e resolver esse desafio juntos, mesmo que às vezes o sangue suba, ou mesmo que às vezes não sabe direito o que fazer, mas respira, qual que é o próximo passo para resolver esse desafio? E começa resolvendo tranquilamente, porque tem um estudo que eu estou fazendo que se chama Cada Homem um Guerreiro, que ele fala sobre família e fala que a ira faz você atingir o objetivo totalmente contrário do que a ira que você está exaltando queria atingir como objetivo. Tipo, a ira é que eu quero que a Mari suba mais rápido. Sobe logo, pega logo esses grampos. O que vai fazer? Ela vai entrar em pânico e vai se agarrar mais e talvez não vai subir. E nem descer, né? Talvez travasse. Aí agora se vai com calma, sem ativar essa ira, aí você vai atingir o objetivo. Isso tem até um amigo nosso, a gente estava conversando, teve uma situação umas semanas atrás, que a gente estava na casa de alguns amigos, jantando, e aí quando saímos do apartamento,
Aí saiu todo mundo junto, que ia embora todo mundo uma vez. Aí eu olho onde é que tá o carro não tava lá, o nosso carro. Aí o amigo nosso contando, nossa, foi engraçado de ver o Hamilton, a hora que viu que o carro não tá lá, em todo desespero, eu acho que roubaram meu carro. Tranquilo, falando, você falou muito tranquilo. Aí outra brincou, porque a gente acompanha no relógio o nível de estresse, falou, o nível de estresse dele eu acho que não passou de 30 nesse momento. Então, por que que é? Tipo, quando tem um desafio, algo muito difícil, tem que deixar baixar a energia ali, o ânimo, a energia não, o ânimo ali, a flor da pele, e pensar, tá, aconteceu, como que a gente resolve? Isso é muito legal de trazer para a vida, é um princípio que vale a pena treinar isso. Agora, para a gente tirar, assim, para fechar, quais foram os 3 principais aprendizados que você teve lá na montanha, que se você tivesse, assim, com o nosso filho ou nossa filha, futuro, que a gente não tem ainda, você daria de conselho? Eu diria, filho, filha, vença os desafios um passo de cada vez. Um. Segundo, eu diria, escolha as pessoas certas para caminharem ao seu lado. Isso vai mudar tudo. E por fim, eu diria, confie em Deus, no Senhor, que é o seu Pai eterno, o Pai perfeito, que Ele te capacita, é Ele que deve ser o primeiro lugar, porque tem uma palavra que diz que coloque Deus, né, em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, confiando só em Deus, as pessoas chegam lá, aonde elas querem chegar. Confiando em Deus. E Deus derrama uma autoridade, no caso eu que sou casada, sobre o marido. Então, eu confiei em Deus, eu confiei no meu marido, e isso me fez chegar lá. Então, eu diria isso para os nossos filhos. Foi muito legal compartilhar com você também, que está nos assistindo, esses insights, esses desafios. Fica aqui também pontos de desafio para você, reflexão do que você pode pegar isso e colocar na sua vida. Te convido, se você não é inscrito no canal, já segue aqui. Comenta se você gostou desse episódio e se quiser dar sugestões de próximos episódios ou convidados para a gente trazer, coloca aqui nos comentários. E agora, se você chegou até o final desse vídeo, comenta aqui, Pico Paraná, que a gente vai saber que você chegou até o final. E coloca aqui qual foi o maior insight que você teve vendo esse vídeo. Muito obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo com novos insights para vocês.